Bom, a gente volta a falar sobre política, Vera Magalhães, Joseval, a eleição à presidência da Câmara dos Deputados. Na semana passada, nós ouvimos Jovair Arantes e Rogério Rosso. E agora é a vez da Jovem Pan entrevistar o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, candidato à presidência da Câmara também. Deputado, bom dia, muito obrigado pela atenção. Bem, bom dia a todos, a Jovem Pan também, é um prazer muito grande falar com vocês. Deputado, o senhor tenta no STF impedir a candidatura do atual presidente Rodrigo Maia, que está em campanha, só que oficialmente, abertamente, não diz, não bate o martelo que será candidato. Pelo menos publicamente ele não fala. Eu pergunto para o senhor tenta uma audiência com a ministra Carmen Lúcia. Será que o Supremo vai apreciar o pedido do senhor? O nosso pedido ele se baseia na Constituição Federal, né? Nós não temos dúvida da inconstitucionalidade da candidatura à reeleição do atual presidente, uma vez que a Constituição veda expressamente que na mesma legislatura o presidente do Poder Legislativo possa ser candidato à reeleição. E por que isso está na Constituição? Poderia apenas estar no regimento, aí sim seria uma questão interna corporis, que o Supremo não precisaria se manifestar. Mas a gente, retomando, inclusive, as notas que balizavam as discussões dos constituintes de 88, a gente via que a intenção em colocar no texto da Constituição era justamente vedar a eternização de um mandatário à frente do poder, que é o mais democrático da República, e gerar a necessária rotatividade entre os gestores. Por isso que nós entramos com mandato de segurança. A presidenta Carmen Lúcia já enviou um mandado para que o presidente da Câmara se manifeste num prazo de 10 dias, e nós estamos pedindo essa audiência com ela justamente para mostrar que caso o Pleno do Supremo não se manifeste antes do dia 2 de fevereiro, ou adie a eleição para depois dessa manifestação do Pleno, nós vamos ter uma grande insegurança jurídica no Brasil, mais uma na verdade. Não apenas porque uma eleição, caso o Rodrigo Maia seja reeleito, pode ser anulada e, consequentemente, termos que ter novas eleições, mas também todo o processo que seja colocado em votação sob a presidência de um presidente que está sob júdice pode ser também considerada nula. Então, nós temos essa clareza de que o Rodrigo Maia se baseia no fato de que ele é um mandato tampão. Ok, é um mandato tampão. Só que o Supremo já se manifestou que, no âmbito do Poder Executivo, mandato tampão equivale ao mandato permanente para efeitos de reeleição. E ele nunca se manifestou em relação ao Poder Legislativo, até porque é um fato inédito um presidente querer ser candidato à reeleição na Câmara dos Deputados. Deputado, bom dia. Que o Pleno se manifeste, é esse o nosso pedido. E certo. Aí sim o presidente Rodrigo Maia pode ser candidato à reeleição. Bom dia. Bom dia, Vera Magalhães, quem está falando, deputado. Bom dia, Vera. O senhor lançou oficialmente a sua candidatura ontem e o PDT está postulando que o senhor tem o apoio dos partidos de oposição ao governo Michel Temer. O partido ontem, inclusive, expulsou um senador por ter votado a favor da PEC do teto de gastos, o senador Telmário Miranda. Eu queria saber por que há essa dificuldade de fechar uma aliança dos partidos de oposição em torno do seu nome, o senhor que foi ministro da ex-presidente Dilma Rousseff, e o que o senhor espera que o PCdoB, o PT e os outros partidos de oposição façam nos próximos dias? Pois é, nós temos a compreensão de que tanto PT quanto PCdoB têm suas instâncias de deliberação. Nós conversamos com a grande maioria dos parlamentares desses dois partidos. Esses parlamentares não têm o pragmatismo como característica maior, muito pelo contrário, são defensores intransigentes da unidade do nosso campo político nesse processo, que não é apenas um processo de eleição da mesa da Câmara, mas é, acima de tudo, um processo de reafirmação de uma unidade, um processo de reafirmação de um ano que será muito difícil para o Brasil, que muitos projetos serão pautados na Câmara e que não podem ser discutidos no afogadilho que foi discutido a PEC do teto de gastos e que está se tentando discutir e votar a PEC da reforma da Previdência, né? Chegou-se ao absurdo de que no fim do ano passado, querer aprovar a admissibilidade da PEC da reforma da Previdência em menos de 24 horas, né, dentro da CCJ. Isso é um verdadeiro absurdo, é um descaso com o Poder Legislativo, que é para ser um centro de debates e não um centro de imposições do Poder Executivo. Por isso que nós estamos aguardando, sim, que PT, PCdoB, a Rede declarou que na próxima semana faria sua manifestação de posicionamento, e em havendo unidade desses partidos, o PSOL, inclusive, já manifestou também que poderia compor essa unidade
caso seja uma candidatura realmente que venha a somar todas as forças e, consequentemente, ser uma candidatura competitiva. Deputado, esse prazo de 10 dias dado ao presidente da Câmara vence quando? Na verdade, foi publicado dia 16, não sei quando o presidente ou a mesa diretora recebeu. Nós queremos, na próxima semana, essa audiência com a ministra Carmen Lúcia, justamente para que ela se posicione, né, em relação a essa questão e que tenha ciência da preocupação. Aliás, não apenas eu, o deputado Jovai Arantes, o deputado Rogério Rosso manifestam a mesma inquietação, porque nós temos a responsabilidade de saber que o Poder Legislativo não pode ficar acéfalo e não pode ficar com o presidente sub júdice. Por isso que nós queremos que o Supremo dê a palavra final, afinal ele é o guardião maior da Constituição. Deputado, o governo tem feito um discurso de neutralidade nessa disputa. No entanto, a gente vê vários auxiliares do presidente Michel Temer atuando nos bastidores em favor do deputado Rodrigo Maia. O senhor acredita que o governo está, sim, apoiando a candidatura de Maia? E o que o senhor acha que o Centrão vai fazer? Vai se dividir entre dois candidatos, Jovai Arantes e Rogério Rosso, ou vai acabar tendo um candidato só? Bem, o governo indubitavelmente está agindo, e não apenas, digamos, nos bastidores em prol do Rodrigo Maia. O governo está agindo com todos os seus ministros, né, pressionando seus respectivos partidos a votar no Rodrigo Maia. Evidentemente que eles também têm respeito pelo Jovai Arantes, né, respeito pelo Rogério Rosso, mas o próprio partido do Rogério Rosso está manifestando a intenção de votar no Rodrigo, né? Então, talvez, não sei se o Rogério vai continuar com essa candidatura. Acho que seria extremamente importante que ele continuasse, para que com 4 candidatos nós pudéssemos realmente abrir um processo de debate e tornar o Poder Legislativo mais aberto à participação popular, inclusive no processo sucessório da mesa diretora, para que a população brasileira tenha conhecimento que a mesa diretora da Câmara dos Deputados tem uma responsabilidade muito grande com o Brasil e, para além disso, no atual momento, o presidente da Câmara será o vice-presidente da República. Deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Bom trabalho, deputado. Eu que agradeço, um grande abraço.